Olá, gente, esse é mais um vídeo do Astrosfera. Eu queria agradecer por todos que assistiram o nosso primeiro vídeo de Saturno no Ascendente. É o primeiro vídeo, como eu falei, de uma série de vídeos onde eu vou mostrar o posicionamento dos planetas nas casas de acordo com um referencial muito fidedigno da astrologia clássica, que é o Firmicus Maternus. Então, vocês estão vendo aí que hoje eu vou falar de Saturno na casa 2 e vamos dar uma breve introdução de como você deve ler esses posicionamentos. Então eu vou fazer aqui um mapa, vou mostrar para vocês como é que seria para ler. Então aqui, por exemplo, é o meu mapa novamente, está no sistema de casas iguais. E como é que você lê esse posicionamento? Esse posicionamento do Saturno na 2 pode haver dois referenciais. O primeiro é signos inteiros e o segundo é algum sistema de casas da sua preferência. No caso, eu uso o sistema de casas iguais. O que é o sistema de signos inteiros? Esse sistema, ele considera o signo que toca o ascendente como a primeira casa. O signo inteiro que é tocado pelo ascendente é a primeira casa. E o segundo signo a partir do ascendente é a segunda casa, e assim sucessivamente. Ok, esse é o sistema de signos inteiros, que você pode chamar de signo casa, signo igual a casa. Eu chamo de signos inteiros porque cada casa é um signo inteiro. No inglês é chamado de whole signs, que é a mesma coisa, signos inteiros. Agora, existem outros sistemas de casas e esses sistemas eles consideram o começo da casa a cúspide da casa e o fim da casa a cúspide da casa seguinte, no sentido anti-horário. Esses sistemas são os mais comuns da astrologia e existem inúmeros sistemas de casa. Olha só o que tem aqui: equal house, horizontal, em signos, coque, casas M, meridiano, lua, morinos, mapa natural, graduação natural. Olha, você tem uma porrada de sistemas de casas tirando o whole signs, né? Aqui tem o whole signs, ó, que é o que eu falei de signos inteiros. Mas você tem inúmeros sistemas de casas. Esses sistemas eles são chamados, né? A gente sintetiza chamando eles de sistema divisional. Porque o whole signs ele não usa uma divisão. Ele é um sistema que não depende de uma divisão de uma cúspide. Então, os sistemas que dependem de uma divisão de uma cúspide são chamados, que eu chamo de divisão, sistema divisional. Então, o equal house seria um sistema divisional, né? Então, existem duas maneiras de você ler esses posicionamentos aqui que eu vou mostrar, que o Firmicus Maternus fala, o Saturno na 2. Esse Saturno na 2 poderia ser no segundo signo, a partir do ascendente, ou na segunda casa, a partir da cúspide da casa 2, né? Então vamos lá. Saturno na segunda casa do ascendente faz graves doenças e as maiores perdas. É também assassino da mulher e dos filhos e o instigador das maiores e mais frequentes perturbações. Também dissipa o patrimônio materno e paterno. Mas ele faz o nativo mais lento nas suas ações e indica fraquezas corporais contínuas. Mas com Saturno assim posicionado, se Marte estiver em qualquer ângulo da natividade e aspectar o Sol por quadratura ou oposição, ou se ele for aspectado pela Lua crescente, fará pobres e miseráveis e aqueles que ferem seus corpos com seus trabalhos diários. Mas se Saturno estiver na casa 2 de dia, lenta e gradativamente dará aumentos à herança paterna, mas faz os nativos ocultos, despercebidos e pobres de espírito, sempre se negando algo. Mas os meios de ganhar a vida são concedidos a eles por alguma ocupação aquática ou por algum negócio envolvendo umidade.
agora a gente vai dissecar cada trecho dessa interpretação e aí eu preciso confessar a vocês que não vai ser sempre que a gente vai entender as razões de certos posicionamentos trazerem certos julgamentos. Por exemplo, Saturno na segunda casa do ascendente faz graves doenças. Por que doença seria um tópico relacionado à casa 2? A hipótese que eu tenho é que a casa 2 ela é uma anáfora do ascendente. Ela é um signo que ascende depois do ascendente. Então, como Saturno é um planeta maléfico, a sua posição na casa 2, pelo movimento natural do dia, aquele movimento que faz os planetas nascerem aqui, ó. Então, pelo movimento diário dos planetas, movimento primário que a gente chama, os planetas eles nascem aqui no ascendente e eles culminam, depois eles se põem novamente. Anteculminam e nascem no dia seguinte novamente. A interpretação que o Fímicos Maternos dá, às vezes ele inclui certas coisas que não tem nada a ver com a casa 2, pelo simples fato de Saturno ser um maléfico e a casa 2 ser um planeta que, pelo movimento primário, o planeta que tiver na 2 vai, com o passar das horas, ele vai para o ascendente. E aí, na astrologia, as horas, né, os minutos, eles equivalem, 4 minutos de vida equivalem a um ano, né? Então, aproximadamente, é claro. Então, isso significa que, com o passar dos anos, o planeta que estiver aqui no segundo signo, ou na casa 2, ele vai sendo arrastado pelo movimento primário para o ascendente. Então, ele vai levar os seus significados para o ascendente. Então, como Saturno é um planeta que está relacionado à doença e à mortalidade, ele vai chegar no ascendente quando a pessoa já estiver velha ou já estiver com uma certa idade. E a idade em que a pessoa teria o Saturno da casa 2 levado ao ascendente, né, seria uma idade em que ela já poderia correr o risco de morrer, porque na Idade Média e na Idade Clássica, a expectativa de vida era muito baixa. 30 anos já era considerado uma pessoa velha, assim, você já estava acabando, já caindo aos pedaços, porque você se submetia a um labor excessivo, não tinha medicação, não tinha, você podia morrer de infecção. Então tudo isso desgastava demais o ser humano. Por isso que ele fala que Saturno é assassino, no caso ali, que Saturno faz graves doenças, porque quando o Saturno, que é um planeta maléfico, chegar pelo movimento primário até o ascendente, a pessoa provavelmente vai morrer devido ao fato de Saturno ser maléfico. Hoje em dia, eu não sei se isso seria uma coisa certeira, porque com 30 anos de idade, a pessoa ainda está, hoje em dia, se ela se cuidou, está no auge, né? E então pode ser que o Saturno na 2 indique algum problema de saúde para ela, mas que ela consiga superar, né? Agora, essa frase aqui, é também assassino da mulher e dos filhos. O que é? Essa frase aqui, ela é interessante porque a tradução da Jean Risbran, que é uma tradução que eu usei ontem para falar de Saturno na 1, ela coloca esse trecho como se a pessoa dona do mapa matasse a mulher e os filhos. Mas na verdade o James Holden conserta isso e fala que não é o nativo que vai matar a mulher. É Saturno que mata a mulher do nativo e os filhos do nativo também. Por quê? Porque se você parar para pensar, ó, o segundo signo é a casa 8 da parceira. A parceira seria a casa 7, tá aqui. Se você contar a partir da 7, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A casa 8 é a casa a 2 é a 8 da 7. Então tem um testemunho, tem uma significação para a morte, não do nativo, mas da sua parceira ou do seu parceiro. Então, ele está usando derivação de casa. Agora, os filhos já não tem muito a ver. Os filhos morreriam não porque a casa 2 tem alguma coisa a ver com a casa 5. A casa 2 é a 10 da 5, né? A 10 da 5 não teria a ver com morte dos filhos, né? A morte dos filhos seria a 12, porque é a 8 da 5. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 12 é a 8 da 5. Mas ele está querendo dizer o seguinte: provavelmente essa mulher pode estar grávida e os filhos podem morrer também. Ou provavelmente essa mulher não vai poder amamentar os filhos e eles vão morrer também. Certo? Então, no caso aqui de matar os filhos, é porque vai matar a mãe. E não porque os filhos têm alguma coisa a ver com a casa 2, porque não tem. Instigador das maiores e mais frequentes perturbações. Não tem como você saber direito por que Saturno na 2 seria instigador de perturbações, né? E isso aqui poderia significar que a pessoa, do nada, a vida dela está tudo bem e aí surge um problema ou uma perturbação muito grande oriundo de terceiros. Mas a razão para a casa 2 ter a ver com isso, a casa 2 tem. A única coisa que se aproxima disso é que a casa 2 é o modo que a pessoa ganha seu dinheiro, o modo que ela ganha sua vida. Então, as mais frequentes perturbações seriam dadas por Saturno na 2 no sentido de prejudicar a maneira dele ganhar o dinheiro da vida dele, a maneira dele se sustentar. E são perturbações que seriam importantes, que poderiam impedir a pessoa de ganhar dinheiro. Aí sim faz algum sentido você usar essa interpretação, né? Dissipar o patrimônio materno e paterno. Saturno é um maléfico, está na casa 2. Maléficos na casa 2 geralmente tem a ver com gastos, né? A casa 2 ela é uma casa, não é considerada ruim, nem também interessante que não é considerada lá muito boa. E o patrimônio materno e paterno, seria uma herança, né? Seria indicado por Saturno. Então a casa 2 indica gastos financeiros, porque Saturno na 2 seria um maléfico. A casa 2 tem a ver com finanças. Maléficos na 2 podem predispor a gastos, e isso dissiparia um dos significados de Saturno, que é a herança que a pessoa consegue do pai ou da mãe. Fazer o nativo mais lento nas suas ações tem a ver com um dos significados principais da casa 2, que é uma maneira da pessoa ganhar a vida. A casa 2, a 6 e a 10 são casas que o pessoal chama de casas de terra, né? Só que essas casas elas têm a ver com sustento. Porque ter planetas nessas casas, principalmente Marte ou Mercúrio ou Vênus, indicaria que o planeta, com outras condições afastadas, né, seria o planeta que ia sustentar a pessoa pela representação da arte ou da técnica que o planeta representasse. Então, quando diz que faz o nativo mais lento, é porque a casa 2 tem a ver com as ações do nativo no sentido de ganhar dinheiro e trabalhar. Então, Saturno é o planeta, na época, era o planeta mais lento, então eles consideravam que o nativo seria lento para ganhar a vida, para ir em busca do seu sustento e ganhar dinheiro. Fraquezas corporais contínuas tem a ver com aquele assunto do Saturno ser um maléfico e pelo movimento primário ser arrastado da casa 2 para o ascendente, né? Mas com Saturno assim posicionado, aí eu coloquei aqui um sub-item para se referir a esse, que para esse item funcionar tem que ter o item maior, né? Então, para esse prognóstico aqui acontecer, ele tem que ter o Saturno na casa 2. Então, se Saturno estiver na casa 2 e Marte estiver angular e aspectar o Sol por quadratura ou oposição, ou se Marte, ainda Marte, for aspectado pela Lua crescente, vai fazer pessoas pobres e miseráveis e aqueles que ferem seus corpos com trabalhos diários. Por que isso? Porque o Sol e a Lua
aqui, o Sol e a Lua, eles são planetas que têm a ver com o sustento e com a fisicalidade, com o corpo físico da pessoa e com a vitalidade da pessoa. Então, um Saturno na 2 indica dificuldade para ganhar dinheiro. E um Sol que tem a ver com o corpo físico, aflito por Marte, que é um maléfico que não é do mesmo séquito do Sol, que o séquito solar, os planetas do séquito solar são Sol, Júpiter e Saturno, né? Quando um planeta é ferido por um maléfico do outro séquito, isso é pior. Então indica que esse prognóstico aqui indica que fará pessoas pobres e miseráveis e aqueles que ferem seus corpos com seus trabalhos diários. A lua crescente também é um luminar, e sendo ela crescente, aqui por curiosidade, aqui, coincidentemente no meu mapa, ela está crescente. A lua crescente, quando faz aspecto com Marte, é ruim porque a lua crescente é considerada mais diurna do que noturna. Então, toda vez que Marte recebeu o aspecto da lua crescente, isso é usado geralmente por fírmicos maternos em várias delineações em conjunto, como uma coisa que não é boa, uma coisa que é ruim. Agora, se a lua estiver minguando, já é menos pior, porque a lua minguando ela é mais noturna do que diurna. Mas se Saturno estiver na casa 2 de dia, já muda o prognóstico já melhora bastante, porque a casa 2, quer dizer, Saturno é um planeta diurno. Então é bom que planetas diurnos estejam em mapas diurnos, porque aí as previsões desse planeta se tornam melhores e mais adequadas. Assim, não é uma coisa que vai tornar o planeta maravilhoso, mas ajuda bem, de acordo com os autores clássicos, né? Se Saturno estiver na 2 e for um mapa diurno, igual o meu aqui, ó, com o Sol acima do horizonte, lenta e gradativamente vai dar aumentos à herança paterna, porque Saturno significa herança e está na casa 2 que tem a ver com dinheiro, né? Mas faz os nativos ocultos, despercebidos e pobres de espírito, sempre se negando algo. Essa delineação aqui, fazer o nativo oculto, despercebido, pobre de espírito, ela é eminentemente saturnina. Uma pessoa da natureza de Saturno não gosta de aparecer. Ela quer viver embaixo do radar. E isso aqui é interessante porque não tem a ver com a casa 2, tem a ver com a casa 1, que seria a ver com a aparência da pessoa, né? Uma pessoa oculta, despercebida, pobre de espírito, sempre se negando algo. Mas aí isso aqui entra naquela questão do movimento primário, que eu falei do começo. Ó, pelo movimento primário, o planeta que está aqui na 2 ele vai para o ascendente. Então Saturno e tudo aquilo que ele representa naturalmente vai da casa 2 para o ascendente com o passar dos anos. Então a pessoa ficaria, na idade adulta, ficaria saturnina. Ela ficaria uma pessoa que justamente, uma pessoa oculta, despercebida, pobre de espírito, que é um significado saturnino, sempre se negando algo, que também é um significado saturnino. E aí o autor fecha a delineação dizendo que os meios de ganhar a vida são concedidos a eles por alguma ocupação aquática ou por algum negócio envolvendo umidade. Porque você tem, para fírmicos maternos, essa coisa muito forte do Saturno representar umidade ou coisas próximas do oceano. E eu confesso que eu não vi nenhum autor explicar isso direito. Eu não sei se eu vi isso no Crowley ou se eu estou inventando, porque a memória da gente pode enganar a gente, né? Mas o Saturno relacionado ao mar, o Saturno representando marinheiros, né? Ele era uma representação muito comum de marinheiro, Saturno, e a única coisa que me vem à mente seria que o mar é o limite da vida, né? O mar é o local que o homem antigo ele se lançava para o desconhecido. E Saturno é o último planeta, né, na ordem caldaica, é o planeta que seria, na astrologia tradicional, o planeta mais distante, né? O planeta que representa a ignorância. Que o Saturno está ligado na astrologia clássica ao princípio do agnoia. Agnoia é aquilo que você desconhece. E aí ou você tem medo, ou você lida de maneira
irresponsável com o que você desconhece. E aí isso gera uma outra coisa também, que é o Nêmesis, né? Saturno representa o Nêmesis. O Nêmesis é um conceito que é a punição divina que se dava a quem fazia uma rubris. Rubris é uma, como é que eu posso dizer? Toda vez que o ser humano tivesse uma conduta ou tivesse uma atitude ou comportamento que fosse atribuído a um Deus, ele era punido. E esse pecado ele era chamado de rubris. E o ser humano ele recebia a nêmesis, o castigo disso. Né? Então Saturno ele representa, ele está ligado a nêmesis. Né? Então a única razão que eu teria para Saturno indicar água, profissões aquáticas, seria essa de você da água ser o limite. Né? Você não sabe o que vai encontrar. Então, com essa reflexão, a gente termina aí o posicionamento, a descrição de Saturno na casa 2. Eu queria te agradecer por ter assistido até agora. Se você gostou, você, por favor, peço para curtir. Peço, por favor, para você se inscrever no canal e ativar as notificações.